Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Parece que ficou, pelo menos temporariamente, definido para onde está o centrão, ou melhor, o quadrilhão, né, vai nessas eleições agora. São aqueles pequenos partidos mercenários, que não tem tanta importância e não tantos políticos ligados a ele, mas que quando estão juntos, né, eles têm alguma importância, né, no cenário político brasileiro. Então eles estão definindo quem eles vão apoiar nas eleições. E o Alckmin foi lá e comprou todo mundo. Ele era o único com dinheiro mesmo, né, e capacidade de colocar todo mundo no mesmo trabalho ali, né, e comprou todos os caras. Aí você vai falar assim, mas também esses caras tudo mercenários, né, tudo vendido pelo poder e tal. Assim como eu falei pra você, né, quem compra esses caras tem um compromisso com a corrupção. Né, vai ter que vender sua alma para ter o apoio desses caras aí. E aí você vai pensar, mas o Alckmin comprou eles e tá valendo, né, tudo em nome do poder também. Mas você já parou para pensar de verdade que esses caras sempre estiveram com o Alckmin? Pelo menos aquilo que o Alckmin representa? Quem são esses caras do Centrão? Eu não falei para vocês que é a mesma galera que ajudou, né, o Temer a dar o golpe no Brasil, né, provocando impeachment e tal, paralisaram o Brasil quando eles não queriam mais que a Dilma governasse, inviabilizaram o governo, criaram uma crise econômica, uma crise política. São os mesmos caras que votaram a favor das reformas trabalhistas e mexendo com a questão das privatizações, liberando o governo Temer para fazer o que quiser. São os mesmos caras que elegeram o Cunha ou o outro Severino Cavalcante da vida, lá, cara sem expressão nenhuma, bandidos, fichados, e mesmo assim o cara vira presidente da Câmara por interesse desses aí. O Brasil funciona da seguinte forma, cara. São várias facções, concorda? Mas tem as facções principais. Você destaca aí o PSDB, hoje também tem o PT e o PMDB. E sempre tem um deles no poder. O PMDB é aquele que não se envolve diretamente. É aquele que fica nos bastidores. Ele é muito importante, ele é muito forte, mas ele não coloca a cara dele, que é para não se queimar também. Ele sempre consegue ficar participando de todos os governos, porque ele nunca coloca a cara dele. Talvez com o Temer agora dando golpe, eles até se expuseram muito. Estão pagando o preço. A imagem deles está muito desgastada. Tentaram até trocar de nome, de PMDB para MDB. Mas é aquele negócio que eu tento falar para vocês. Existe um equilíbrio de força dessas facções criminosas. Quando uma está no poder, a outra trabalha na oposição para tentar, né, obstruir o primeiro, para um dia ficar a postos que quando aquele lá fizer um monte de merda, o outro sobe. Então, quando o PSDB estava no poder, o PT estava forte aqui na oposição. Né? E vai cutucando o PSDB por baixo, cutucando, até o PSDB não conseguir sustentar no seu esquema de corrupção, aí ele cai e o PT, né, vira o herói, porque tá vendo? Denunciava os caras, combatia o PSDB e tal, aí o PT sobe. E aí o PSDB começa a fazer a mesma coisa com o PT. Vamos corrompendo, vamos destruindo por baixo, vamos atacando, acusando, denunciando, e aí o PT não se sustenta no seu esquema de corrupção, e aí ele cai, e aí os heróis são o PSDB. E vai ficar assim. Mas é o seguinte, tem um equilíbrio de forças entre eles. Né? Eles têm lá meio que uma quantidade, né, equivalente de membros do Congresso, senadores, deputados. Então, um não consegue governar se tiver só o outro na oposição. Né? Vai ficar equilibrado, vai ficar empatado o jogo. Então eles precisam de alguém que desequilibra isso aí. É o Centrão. É o Centrão, cara. Se o Centrão decidir que vai apoiar quem está no poder, ele consegue governar, consegue apoio para aprovar todo o seu projeto de governo, dá tudo certo. Se de repente o Centrão falar que não vai apoiar o governo, você não consegue mais governar nesse país. Os caras te derrubam do poder, até causando um impeachment, né, que seja falso. Não importa. Eles são poder. Porque é só eles penderem para um dos lados, tanto da situação como da oposição, que se torna mais forte esse lado. Por isso que é tão importante você comprar o apoio desse Centrão. Nem que seja vendendo a alma. O PT fez isso. O FHC, quando estava no poder, fez isso. E o PSDB, agora com o Alckmin, está fazendo isso de novo. Mas não é uma exclusividade desses partidos, né, PT ou PSDB, comprar o apoio do Centrão. O PMDB também comprou. Tudo que o Temer conseguiu no governo foi comprando esses caras. Inclusive o Temer se manter como presidente, né, depois daquelas 2 denúncias, foi com o apoio desse Centrão. Foi comprando esses caras. Bancada evangélica, bancada ruralista, é a bancada dos canalhas, é a bancada dos corruptos. Você vai lá e paga esses caras e você consegue tudo. Tudo.
Até mesmo se você for um bandido condenado, você continua governando o país. Você consegue vender todo o patrimônio nacional, você consegue, né, empurrar, né, o orgulho nacional como a Petrobras para o lixo, abre lá o pré-sal, né, que era uma fonte de recursos, sabe, uma coisa absurda para o Brasil assim, e de repente você dá tudo para o estrangeiro. Cara, é com o apoio desse centrão que você consegue fazer qualquer merda nesse país. Inclusive, para você fazer qualquer coisa boa, você vai precisar se corromper com esse centrão. Porque quando você se envolve com eles, você tem um compromisso com a corrupção. Porque eles giram assim. O negócio deles é dinheiro para se reeleger ou eleger lá os falsos renovadores do Congresso, né, onde o cara coloca o filho dele no lugar dele, não está renovando nada no caso. Mas a ideia dos caras é ter dinheiro para fazer isso. Não importa quem vai dar esse dinheiro. No momento é quem paga mais. E agora que eles fecharam com o Alckmin, todo mundo está acusando o Alckmin desse compromisso com a corrupção. Só que todos os outros partidos que têm, né, pelo menos uma ambição de chegar ao poder, como o PT, o PDT do Ciro Gomes, né, o Bolsonaro, todo mundo queria o apoio desse centrão. É importante você ter esses caras do seu lado para você governar depois, porque senão você não governa. Senão o seu governo já vai começar travado. O próximo presidente do Brasil já vai entrar falido, porque esses caras já faliram o Brasil. Então o primeiro ano do próximo presidente é perdido. Ele pode tentar se arrumar para o segundo ano. O primeiro ano já era, por culpa desses caras aí. E para você conseguir tentar se arrumar para o outro ano, você vai precisar desses caras, porque o povo vai continuar votando nesses candidatos. Vai continuar sendo burro e elegendo o mesmo tipo de deputado, o mesmo tipo de senador. Muitas vezes nem se importa com a ideologia, o que o cara fez. Todos esses partidos envolvidos no Centrão são corruptos. Por quê? Porque todos os seus membros são bandidos. Se não está denunciado, está investigado. Se não está investigado, está condenado. Se não está condenado, tem envolvimento com a corrupção. Quer dizer, não tem o que fazer. Mesmo assim, esses caras vão continuar lá. E vão continuar atrapalhando a política brasileira. Qual que é a ideia aqui? Por que eles foram com o Alckmin? Porque o Alckmin tem o apoio do Temer. O Temer não quer ninguém, a não ser o PSDB. Porque se você não percebeu, o governo Temer é o governo do PSDB. O plano do Temer de governo, as reformas, tudo era plano do PSDB. O Temer chegar ao poder era um plano do PSDB. Já que eles não podiam ir diretamente, você derruba aquele governo da Dilma, coloca o vice, que é o fantoche do PSDB. Esse é o esquema. Então, o Alckmin não quer, tirar foto com o Temer nesse momento agora, porque o Temer está muito queimado. Mas ele quer esse apoio, essa base do Temer, que é o Centrão. E aí o Alckmin chega pro Temer e fala: é o seguinte, mano, manda esses caras me fechar comigo. E aí o Temer vai lá e fala pros caras: é o seguinte, ou vocês fecham com o Alckmin, ou eu corto o esquema de todo mundo aqui e vocês vão ter uma grande dificuldade para se eleger aí sem grana. E aí os caras foram todos com o Alckmin. Pronto, tá resolvido o problema. E aí você vai falar assim: mas por que os outros candidatos tanto queriam esses corruptos junto com eles? Bom, o Bolsonaro não tem, expectativa nenhuma de espaço, por exemplo, na mídia, sem o apoio de outros partidos. Ele vai ter 9 segundos na campanha, aquela campanha do horário eleitoral lá. Então ele vai passar vergonha. Ele não tem espaço também para pedir votos em outros estados onde esses caras mandam. Então vai ficar meio difícil para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele faz parte desse centrão. Ele não pode simplesmente falar mal dos caras. Ah, são um bando de corruptos que eu não queria comigo mesmo. O Bolsonaro não pode falar isso, porque esse Bolsonaro é um cara do centrão. Ele é um daqueles mercenários. Só que o Bolsonaro, ele criou um sentido de ambição tão grande, ele falou assim: agora eu vou deixar de ser centrão, eu vou ser o poder. Eu vou ser o presidente do centrão. E o centrão, cara, é mercenário tanto quanto o Bolsonaro. E o Bolsonaro não tem essa grana para pagar para esses caras. O Bolsonaro era um desses caras que recebia a grana em troca de apoio. Tanto é que o Bolsonaro foi base do governo do FHC, foi base do governo Lula, foi base do governo Dilma e foi base do governo Temer. O Bolsonaro é o legítimo centrão, é o legítimo quadrilhão, é o legítimo mercenário. Então ele não pode falar mal dos caras. O Alckmin já comprou os caras porque ele precisa desses aí para tentar governar. E aí tem o Ciro Gomes. Por que o Ciro Gomes ia querer um apoio de corruptos se ele fala toda hora que é contra a corrupção? Se você não percebeu, a estratégia do PT e do PDT com o Ciro Gomes era simples. Eles queriam alguns partidos do Centrão. Ou seja, eles queriam fragilizar o Centrão. Desmantelar o esquema do quadrilhão. Deixar os caras mais frágeis, mais, digamos, menos poderosos.
E assim, não importasse quem eles fossem apoiar, não ia fazer tanta diferença. Só que os caras são espertos, cara. Toda vez que a coisa aperta, a elite se junta. E o Centrão nada mais é do que elite no poder. A classe da elite política. Esses caras aí. Pode não ter tanta importância, não tem aquelas estrelas que estão aí em destaque no cenário político, mas é os caras que nunca saem do poder. É os caras que mandam de verdade, é os caras que fazem as reuniões, é os caras que recebem de verdade as malas. Mas não esquenta não. O Centrão falou que vai apoiar o Alckmin, até o Alckmin, né, chegar na véspera da eleição, e eles vão ver se o Alckmin vai ter chance de ganhar ou não. Se o Alckmin não tiver chance, eles vão pular para outro candidato. Né, seja o Ciro, seja o Bolsonaro, ou qualquer fantoche que o PT colocar lá. Eles não se importam com isso de lealdade não, cara. O negócio é as malas e o poder. Aqui é o Cidadão X. Valeu.